Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a aula de número 12, de Ciência do Solo 2, Microbiologia do Solo, do curso superior de Tecnologia em Agroecologia do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Nessa aula, nós vamos dar continuidade ao estudo da interação entre a vegetação e os micro-organismos do solo e vamos falar especificamente sobre fixação biológica do nitrogênio, né? O elemento químico presente em maiores quantidades na matéria viva depois do carbono, do hidrogênio e oxigênio é o nitrogênio. O nitrogênio, que constitui aproximadamente 78% da atmosfera terrestre, ocorre na forma molecular diatômica, N2 ligado por ligação tríplice covalente. Então, olha só, o nitrogênio é um elemento químico de extrema importância para os organismos vivos, né? O nitrogênio ele faz parte da estrutura dos aminoácidos, os aminoácidos formam proteínas. O nitrogênio está na estrutura das bases nitrogenadas que constituem o DNA e o RNA, né? No caso das plantas, o nitrogênio é um elemento fundamental na estrutura da molécula de clorofila. Portanto, o nitrogênio é um elemento extremamente importante para os organismos vivos. Porém, o maior reservatório de nitrogênio na natureza, ele se encontra na atmosfera. Como é que esse nitrogênio surge no solo, né? Então, olha só. São apenas algumas formas procariontes de micro-organismos que têm maquinaria enzimática, que é o complexo nitrogenase, necessário para reduzir N2 através de um processo conhecido como fixação biológica de nitrogênio, né? Os micro-organismos capazes de fixar o nitrogênio atmosférico são chamados de diazotróficos, né? Então, portanto, apenas alguns organismos vivos têm capacidade de tirar o nitrogênio do reservatório atmosfera e transformar ele numa forma utilizável, que é justamente a amônia, né? Apenas alguns organismos têm essa capacidade. Que organismos são esses? São alguns organismos procariontes. O que são organismos procariontes? São aqueles organismos cujo material genético não está envolvido por uma membrana, né? São organismos que não têm núcleo, né? Então, os micro-organismos responsáveis pela transformação do nitrogênio atmosférico em amônia, né, NH3, eles são conhecidos como diazotróficos e pertencem aos domínios bactérias e arqueia, né? Devido à sua grande diversidade, são encontrados os mais diferentes tipos de habitats. A maioria de suas espécies é de vida livre, com ocorrência em todos os tipos de solo, rizosfera e filosfera, águas doces e salgadas, né? Então, olha só, micro-organismos diazotróficos são aqueles capazes de capturar o nitrogênio da atmosfera, transformar numa forma utilizável pelos organismos vivos, sobretudo a amônia, né? Esses micro-organismos eles vivem em vários ambientes e a maioria desses micro-organismos eles vivem em vida livre, ou seja, esses micro-organismos capturam o nitrogênio, utilizam esse nitrogênio para se multiplicar livremente no solo, sem relações simbióticas, né? Sem relações simbióticas. Esses organismos eles podem viver no solo, na rizosfera, que nós já estudamos o que é rizosfera, na filosfera, é justamente a superfície das folhas, né? Podem viver em águas doces e também águas salgadas, né? Exemplo de alguns micro-organismos procariotos capazes de fixar nitrogênio. Então, são os diversos gêneros de bactérias, né, os mais conhecidos, diversos gêneros de bactérias, cianobactérias, que são chamadas algas azuis esverdeadas, e actinobactérias do gênero Franquia, né? Estes micro-organismos podem viver livres no solo, né, ou na água, são organismos de vida livre, na superfície das raízes e folhas das plantas, portanto, nas filosferas, nos intestinos de alguns animais, ocupar espaços inter e intracelulares ou mesmo causar mudanças morfológicas e fisiológicas nas plantas, né? Então, alguns desses micro-organismos, eles ocupam espaços entre as células ou no interior das células, né? Exemplo de fixação simbiótica de nitrogênio. Então, ocorre uma simbiose entre cianobactérias e fungos que formam os líquens, né? É exemplo de fixação biológica de nitrogênio. Outro exemplo de fixação biológica de nitrogênio, simbiose entre as cianobactérias e a azola, né? A azola é um gênero de Pteridófila aquática, ou seja, uma planta parente da samambaia, né? Que vive em ambiente aquático. Esse tipo de associação tem sido muito usado como biofertilizante para a cultura do arroz no Vietnã e China, né?
Então, aqui são cianobactérias, né? Cianobactérias. Alguns desses grupos de cianobactérias podem se associar a plantas. Essas plantas é a planta azola, né? Então, esses micro-organismos se associam com essas plantas. Essas plantas são cultivadas, por exemplo, em arroz, né? Em arroz irrigado, em arroz submerso. E aí, esses aqui, um agricultor está incorporando essa azola no solo. Essa azola no solo vai entrar no processo de decomposição e vai fornecer nitrogênio para essas plantas de arroz, né? Então, é um exemplo de fixação biológica de nitrogênio, um exemplo de utilização dessas plantas na agricultura. Vários estudos têm mostrado a presença de bactérias fixadoras de nitrogênio junto às raízes de gramíneas, braquiária, capim-colonião, sorgo, milho e trigo e a colmos da cana-de-açúcar. O estudo das espécies de bactérias relacionadas a essas plantas, então plantas das gramíneas ou poáceas, já está resultando na produção de insumos biológicos, né? Então, a fixação biológica de nitrogênio é muito conhecida nas leguminosas, já existe um uso há décadas, o uso tecnológico de bioinsumos provenientes da fixação biológica do nitrogênio. Mas hoje já se conhece que existem também bactérias fixadoras de nitrogênio nas raízes gramíneas, né? Ou poáceas, como braquiária, capim-colonião, sorgo, milho e trigo e a colmos de cana-de-açúcar, né? Vários estudos estão sendo feitos para o uso tecnológico dessas bactérias nessas culturas, plantas da família das gramíneas ou poáceas, inclusive já tem insumos, né, inoculantes para essas culturas disponíveis, né? São promissores também estudos que revelaram uma grande diversidade de organismos fixadores de nitrogênio na cultura do arroz irrigado, como também aqueles que revelam a simbiose de plantas lenhosas com actinobactérias, né? Fixação biológica do nitrogênio nas leguminosas, né? Então, aqui, ó, a fixação biológica de nitrogênio nas leguminosas é bastante conhecida, por quê? Porque na planta das leguminosas, as bactérias são responsáveis por estimular a mudança do pelo radicular nas plantas, e o pelo radicular forma esses nódulos, né? Então, ocorre a mudança morfológica na raiz da planta, né? Então, formando esses nódulos. Então, a fixação biológica de nitrogênio nas leguminosas é bastante conhecido justamente pela facilidade de encontrar essas bactérias no interior desses nódulos. Aí, uma fotografia desse nódulo. E aí, justamente, essas bactérias fixadoras de nitrogênio em meio de cultura. Aqui, as bactérias fixadoras de nitrogênio na superfície das raízes, né? Aqui, mais uma vez, a presença de nódulos na superfície das raízes, né? Aqui, presença de nódulos na superfície das raízes, o formato dos nódulos podem ser diferentes, né? As bactérias fixadoras de nitrogênio que são capazes de formar os nódulos fazem associação com leguminosas e são popularmente conhecidos como rizóbios. Esses micro-organismos pertencem à classe Alpha-Proteobacteria, ordem Rhizobialis, gêneros. Os gêneros são importantes. Então, os gêneros são Alorhizóbio, Azorhizóbio, Bradyrhizóbio, Burkholderia, Mesorhizóbio, Rhizóbio e Sinorhizóbio, né? Então, um grupo de gêneros de bactérias capazes de fixar nitrogênio, né? Até um tempo atrás existia apenas Rhizóbio e Bradyrhizóbio. Hoje sabemos que existem vários gêneros de bactérias, né, pertencente à classe Alpha-Proteobacteria, capazes de capturar o nitrogênio do ar e transferir esse nitrogênio para as plantas, né? São os Alorhizóbio, Azorhizóbio, Bradyrhizóbio, Burkholderia, Mesorhizóbio, Rhizóbio, Sinorhizóbio, né? Inúmeras espécies de plantas da família leguminosa, fabáceas, são infectadas por bactérias fixadoras de nitrogênio, formando nódulos nas raízes e, em alguns casos, no caule, fornecendo à bactéria produtos provenientes da fotossíntese e recebendo em troca produtos nitrogenados. Então, nessa relação simbiótica, uma relação entre duas plantas, a relação entre a bactéria e plantas, nessa relação simbiótica entre bactérias e plantas, os dois se beneficiam. A bactéria captura o nitrogênio do ar, transfere esse nitrogênio para a planta, transforma esse nitrogênio em amônio, transforma o amônio para a planta. A planta, por sua vez, produz substâncias orgânicas para essas bactérias, não é isso? Essas bactérias, elas são quimioheterotróficas. Elas utilizam a energia de compostos orgânicos e utilizam também a fonte de carbono dela também é compostos orgânicos. Nesse caso, ambos são fornecidos
pelas plantas para essas bactérias, né? Inúmeras leguminosas forrageiras dispensam adubação nitrogenada devido à sua capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico, quando associadas com bactérias efetivas do gênero Rhizóbio ou Bradyrhizóbio, né? Então, simbiose mutualística, fixação biológica do nitrogênio, justamente aqui a presença de nódulos na planta de ervilha. Ervilha é uma leguminosa, né? A utilização de leguminosas nas pastagens constitui um dos métodos mais importantes e econômicos de adicionar nitrogênio ao sistema solo-planta-animal. Para algumas espécies de plantas, como o feijoeiro e especialmente a soja, algumas instituições de pesquisa brasileiras selecionam as estirpes de Rhizóbio de nodulação mais eficiente e as colocam à disposição das indústrias de inoculantes, né? Então, a empresa de pesquisa brasileira, as universidades, sobretudo a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, seleciona bactérias eficientes na captura do nitrogênio, multiplica essa bactéria, coloca essas bactérias à disposição de empresas. Essas empresas produzem inoculantes, né? Essas empresas produzem inoculantes. As plantas de soja, as sementes de soja já são levadas para o campo, inoculadas com a bactéria, né? Inoculadas a bactéria. O Brasil, ele economiza cerca de 7 a 9 bilhões de dólares a cada safra por conta da fixação biológica do nitrogênio, por conta do uso de inoculantes. Ou seja, não há necessidade de colocar adubo nitrogenado no solo da cultura da soja. As bactérias são responsáveis por capturar o nitrogênio do ar, que é o principal reservatório de nitrogênio, e fornecer esse nitrogênio para a soja. E o Brasil economiza cerca de 7 a 9 bilhões de dólares a cada safra em função da inoculação dessas sementes, né? E isso não é uma tecnologia nova, já existe há décadas o uso dessa tecnologia no Brasil. Então, aqui, ó, a presença de nódulos em uma raiz da planta que foi inoculada, né? Os nódulos eficientes, ele tem essa coloração avermelhada, né? Essa coloração avermelhada é devido à presença da leg-hemoglobina, né? Presença da leg-hemoglobina. O inoculante, o que é o inoculante? O inoculante consiste em uma cultura pura de rizóbios, né? De micro-organismos fixadores de nitrogênio, previamente selecionados, misturada a um veículo que pode ser tufa, água, óleo, pergel, bagaço de cana e outros, né? Isso é o inoculante. O que é inoculação? A inoculação tem por finalidade colocar junto à semente da leguminosa uma população de micro-organismos fixadores de nitrogênio, né, genericamente chamados de rizóbios específicos, e comprovadamente capazes de nodular a planta, formando uma simbiose eficiente, né? O feijoeiro, Phaseolus vulgaris, que é uma leguminosa, que é a leguminosa mais importante para a nutrição humana no Brasil, como fonte de proteína, de aminoácidos essenciais, também apresenta habilidade em associar-se a bactérias fixadoras de nitrogênio, né? A inoculação de sementes de feijoeiro com a bactéria muitas vezes é limitada devido a características intrínsecas da planta, como a baixa capacidade de nodulação das raízes de algumas cultivares e a alta susceptibilidade a estresses ambientais, como o estresse hídrico, né? Que reflete na nodulação. Além disso, existe as características intrínsecas das estirpes do rizóbio, com baixa capacidade competitiva e baixa eficiência no processo de fixação biológica de nitrogênio. Então, a tecnologia para a produção de inoculantes para a cultura do feijão está avançando, né? Então, existem algumas limitações para essas plantas na cultura do feijão, mas, no entanto, a pesquisa agropecuária brasileira está avançando. Mesmo com essas deficiências, vale a pena fazer a inoculação das sementes de feijão com bactérias fixadoras de nitrogênio, né? A única questão é que ela não é tão eficiente como ocorre com a cultura da soja, né? Através de inúmeros experimentos, os pesquisadores brasileiros têm buscado seleção de bactérias e de plantas que apresentam respostas mais efetivas na fixação biológica do nitrogênio no feijoeiro, né? Portanto, no entanto, a cultura da soja, Glycinimex, que é o nome científico da cultura da soja, representa hoje para o Brasil grande importância devido às divisas ganhas através da exportação e também como fonte de proteína para o brasileiro de maneira direta e indireta, né? A associação de estirpes selecionadas a bactérias Bradyrhizóbio
inoculadas na semente da cultura da soja é tão eficiente que hoje a adubação nitrogenada nesta cultura é dispensada, representando uma economia extremamente considerável em adubos nitrogenados. Essa economia, como nós já falamos, é de 7 a 9 bilhões de dólares a cada safra. Nodulação das leguminosas. A formação de um simples nodo é resultante de um processo complexo envolvendo diversos estágios, tais como multiplicação e adesão do rizóbio nas raízes, encurvamento do pelo radicular e formação do cordão de fricção, desenvolvimento do nódulo, assimilação e transporte de N2 fixado para a parte aérea da planta, né? A gente não vai entrar muito em detalhes nesses aspectos. Quem tiver mais detalhe, procure o livro Microbiologia do Solo, da professora Elke Cardoso e do Fernando Andreotti. E aí você tem a presença de nódulos nas raízes da leguminosa, né? Olha só. Leguminosas e adubação verde. Então, a planta da família das leguminosas, né? As plantas da família das leguminosas, elas são ricas em nitrogênio. Devido a essa fixação biológica do nitrogênio, as plantas da família das leguminosas são ricas em nitrogênio, sobretudo nas suas folhas, nas suas sementes, mas também no caule. Então, essas plantas, algumas espécies de plantas das leguminosas, são cultivadas e, ainda verdes, são incorporadas ao solo. Quando isso acontece, nós temos a chamada adubação verde. Essas plantas vão entrar em decomposição. À medida que elas entram em decomposição, elas vão liberar substâncias nitrogenadas para as plantas que serão cultivadas em seguida, né? Outros aspectos de benefício da utilização da planta da família das leguminosas é o consórcio entre plantas, né? O uso de duas plantas de famílias diferentes numa mesma área. Geralmente, esse consórcio é feito com a planta da família das leguminosas. As plantas consociadas, né, que não é da família das leguminosas, se beneficiam com o nitrogênio liberado pelos exudatos radiculares por essas leguminosas, né? Então, você tem a adubação verde e tem também a consociação de culturas. E aqui, um exemplo justamente dessa adubação verde. Então, aqui foi cultivada uma determinada planta da família das leguminosas. Essas plantas estão sendo roçadas e, em seguida, são roçadas, né? São roçadas e, em seguida, são incorporadas no solo. Quando isso acontece, nós temos a chamada adubação verde. A decomposição dessa matéria orgânica vai liberar nitrogênio para as plantas. Fatores que podem limitar a fixação biológica de nitrogênio. Extremos de temperatura, ou seja, temperaturas muito altas, temperaturas muito baixas. Estresse hídrico, que é o quê? Deficiência de água no solo, ou pode ocorrer também excesso de umidade por tempo prolongado. Deficiência de minerais, especialmente deficiência de fósforo. Então, deficiência, na verdade, de sais minerais, especialmente de fósforo, né? A acidez no solo, toxicidade por alumínio e manganês, o uso excessivo de pesticidas dificulta, né? São fatores que limitam a fixação biológica de nitrogênio. Com isso, nós finalizamos essa aula aqui de fixação biológica de nitrogênio. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite.